que elas perdem? Né? A gente tende a olhar, né, e tentar trabalhar com a criança aquilo que ela está ganhando. Né? Ela está ganhando um espaço mais protegido, ela está ganhando uma comida decente, ela está ganhando cuidados básicos, dignos, ela está ganhando uma escola, está ganhando uma rotina, ela está ganhando um quarto, ela está ganhando roupas, né? Mas ela está perdendo muitas coisas. E é das coisas que ela está perdendo que ela está sofrendo. Ela não consegue se vincular ao que ela está ganhando, porque ela está lidando com aquilo que ela está perdendo, e que ela deseja voltar, e que ela ainda não sabe o que esperar sobre aquilo que ela acabou de se distanciar. Então, não só as condições de violência na qual a criança é retirada de uma família, né, mas o que ela também deixa, a gente precisa validar como coisas que ela vai reagir, como situações emocionais que vão fazer um impacto e vão trazer um sofrimento para ela. Então, ela perde essa família, ela perde essa casa, nem que seja um monte de papelão na rua, mas é a estrutura emocional que ela constitui a partir dessa referência de familiaridade. Os brinquedos, poxa, mas ela tem brinquedos melhores aqui. Não importa, podia ser uma caixinha de fósforo, mas estava comprometido com aquela referência, estava vinculado com aquela história. Tinha aquele cheiro, tinha aquela memória, tinha quem deu para ela, como ela conseguiu aquele brinquedo, e como aquele brinquedo ajudou ela a passar por momentos muito difíceis, muitas vezes. Né? As comidas, os cheiros, os barulhos, os hábitos, o contato com as pessoas com as quais ela convivia, a escola, se ela frequentava, lugares conhecidos que ela frequentava. Né? Então, muito daquilo que nós, do lado onde estamos, não validamos como coisas significativas, pelo contrário, nosso olhar era de que eram coisas negativas, mas que para a criança tinha um referencial que para ela era extremamente importante e com as quais ela vai reagir emocionalmente. É bem importante, então, dizer que a gente tem duas questões em relação às crianças. Uma é o que ela sente em relação ao que ela perdeu. Outra é o que ela nega em relação ao que ela sente e que nós também negamos. Uma das coisas mais importantes que a gente estuda nas questões de luto é esse não reconhecimento social. O não reconhecimento social, se eu não reconheço que você está sofrendo por isso, o que acontece? Eu não valido, eu não falo, eu não abro espaço, eu não acolho, eu ignoro. E se eu ignoro, você se sente isolado nesse sofrimento. Ou que esse sofrimento não faz sentido, né? Que é um pouco o que eu vou falar. Então é isso, quem sou eu para sofrer? Então, a criança que não é considerada como alguém que se luta, porque ela ainda não entende a realidade dela. Então, quanto mais pequenininha a criança é, mais a nossa tendência é negar o que ela vive. Né? E os estudos mostram que bebês, a partir de 6 meses de idade, já têm reações de luto, porque tem algum nível de percepção da privação, físico e emocional. Né? Na privação total e precoce, a ausência da interação favorece a negação social da perda. Então, nunca conviveu com a mãe, não tem vínculo, se não tem vínculo, não tem luto. Né? Interessante pensar que essas crianças, quando muitas vezes elas chegam na situação de hospitalização, crianças que são abandonadas, bebês que são abandonados na rua, no lata de lixo, vão para o hospital. E ficam no hospital até se recuperarem para serem encaminhados para os abrigos, para serem encaminhados para a adoção. E nessa hospitalização são crianças profundamente apáticas. Né? A gente associa a apatia à desnutrição, à falta de alimento, mas a gente nunca associa a apatia à experiência da privação, da situação que ela vivia antes. Né? Então, desde precocemente, nós reagimos às questões que a gente vive, que a gente reconhece e que vão trazendo para a gente, vão compondo para a gente esse mundo que vai trazendo para a gente um senso de segurança. Né? Na privação parcial, a presença física favorece a negação. Ela tem mãe, ela tem família, ela vê a mãe nas férias, ela faz visitas, a mãe vem aqui de vez em quando, uma vez por ano. Né? Ela tem uma família, não tem por que se lutar, ela tem uma referência. Então, a gente não reconhece que a criança está vivendo uma ruptura, porque a gente tem a presença física, mas tem uma ausência emocional, que é vivida como um luto. Né? A perda social e psicológica, então, é minimizada perante a morte. Né? Se é uma perda simbólica, a gente vai nomear de outros jeitos, a gente vai chamar de outras coisas, não vai chamar de perda. E não vai tratar como uma perda, porque existe lá
um certo amortecimento por essa presença física ou por essa substituição, né? Mas a criança estava numa situação muito ruim, agora ela está melhor, né? Então, a nossa tendência, até porque lidar com isso é muito angustiante, é banalizar essa experiência de privação que a criança vive quando chega no abrigo, tá? E o abrigo sendo visto como uma compensação, né? Você perdeu muita coisa ruim, mas olha quanta coisa boa agora você está ganhando, né? E que, num primeiro momento, isso é completamente vazio de sentido para a criança. O que ela quer é só voltar para a condição anterior dela. Então, ela não se adapta a um novo lugar porque ela está em processo de luto. E o processo de luto implica que você está voltado para aquilo que você perdeu. Para você poder... Até porque a criança ainda busca reagir àquilo que perdeu. Qual que é a reação mais difícil? De uma criança agressiva ou de uma criança apática? A agressividade, muitas vezes, mobiliza na gente falta de reação. A gente não sabe como reagir. Se nós somos pessoas que temos uma história de dificuldade com a agressividade, a gente vai ser mais sensível. Mas por que a apatia nos mobiliza tanto, nos incomoda tanto? Ainda que seja mais fácil, né? Porque a criança apática fica lá no cantinho, no berço, ela não chora, ela fica no cantinho brincando, ela não fala, não se manifesta, não demanda. Mas por que ela nos mobiliza tanto? Porque é a criança que já deixou de lutar, ela já deixou de manifestar o desconforto dela, ela já não manifesta se aquilo incomoda, ela desiste. E a desistência nos traz uma impotência. A criança que briga, que xinga, que reluta, que provoca, que agride, que sabota, que vai e volta, de alguma forma uma criança que ainda manifesta uma reação emocional de vínculo com a vida. Inclusive a criança que reluta em entrar no abrigo, reluta em ficar, é porque ela quer voltar. E se ela quer voltar é porque tem alguma coisa que aquilo que faz sentido para ela naquela vivência anterior. E que faz ela se sentir viva. E que faz ela se sentir protegida, né?